O livro de Tiago, a carta de Tiago, fica logo após Hebreus. Você vai lá no Novo Testamento, você vai passar Hebreus, vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, aí você vai passando. Aí você vai encontrar a carta aos Hebreus. Acabou Hebreus, terminou a carta aos Hebreus, você vai encontrar Tiago capítulo 1. Tiago são só 5 capítulos, e hoje nós vamos meditar no capítulo 1. Tiago capítulo 1. Passou Hebreus, você vai encontrar Tiago. Acabou Hebreus, terminou a carta de Hebreus, você vai encontrar o livro de Tiago, no capítulo 1. Vocês sabem quem foi Tiago? Tiago foi um dos irmãos de Jesus. Irmãos que eu falo no sentido filho de Maria. Tiago também foi um dos apóstolos do Senhor. E irmão, meio-irmão, né? Meio-irmão de Jesus por parte de mãe. E todos nós somos irmãos de Cristo Jesus. Amém? Você também é irmão de Jesus. Eu também sou irmão de Jesus. Por meio do sacrifício, nós nos tornamos filhos de Deus. Todos acharam Tiago 1? Espero que todo mundo ache. E você vai manter aberto, que nós vamos meditar nesse capítulo 1. Vamos estar meditando aqui em 4 ou 5 partes aqui, que nós vamos destacar para estar refletindo nessa manhã da palavra de Deus. Feche os teus olhos agora neste momento, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, ministra o meu coração a tua palavra, fala comigo, abre o meu entendimento e que eu possa ouvir a tua voz. É o que eu oro, peço que seja assim, em nome de Jesus. E os que crêem diz amém. Vamos ler? Tiago 1:1. Tiago 1, nós vamos ler até o verso 4. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Verso 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Só até aí. Continue com a sua Bíblia aberta, que depois nós vamos estar dando continuidade na meditação. Olhe para mim e ouça atentamente. Tiago, ele traz uma orientação para nós muito importante. Tiago diz: olha, meus irmãos, se alegre quando vocês passarem por provações. Aquilo que a Bíblia chama de provação é sofrimento. Diga comigo, diga o que a Bíblia chama de provação, nesse sentido aqui, chama-se sofrimento. E se tem uma coisa que o crente não gosta é de sofrer. Acho que ninguém gosta, né? Nem o crente, nem o não crente. Ninguém quer sofrer. Só que o sofrimento, ele vem na vida de todas as pessoas. O sofrimento, devido ao pecado, ele é uma realidade na vida de todas as pessoas, que sejam ela cristã ou não cristão. É uma realidade na vida de todos nós. E muitas das vezes há uma interrogação: por que o crente sofre? Por que o crente sofre? Você sabe dizer por que o crente sofre? Porque na mentalidade de muitos de nós, o crente não pode sofrer. Ou o crente pode sofrer? A gente pensa: eu tenho Jesus, Jesus não vai me deixar sofrer. Eu oro, e porque eu oro eu não vou sofrer. Eu dou o dízimo, e porque eu dou o dízimo eu não vou sofrer. E o que acontece na nossa vida, no decorrer dela aqui nessa terra, é que, servindo a Deus, nós passamos por diversos sofrimentos.
E nós precisamos entender que o sofrimento ele faz parte da vida. E Tiago está dizendo: irmãos, se alegrem quando vocês forem provados. Ele chama o sofrimento de provação. O sofrimento, meu irmão, serve para provar a nossa fé. O sofrimento serve para nos provar, para saber se de fato nós estamos firmes na fé ou se não estamos firmes na fé. Se de fato estamos convertidos ou se não estamos convertidos. Porque nós precisamos entender isso. Quando estivermos passando por algum tipo de sofrimento, entenda que Tiago está dizendo: se alegre, você está sendo provado. Mas aí tem gente que reclama: eu não aguento mais esse sofrimento, por quê? Aí fica botando culpa em Deus, fica reclamando, ao invés da pessoa entender que aquilo é uma lição, é uma prova. Você sabe o que é uma prova? A pessoa que vai fazer uma prova para um concurso, ela está fazendo uma prova e ela pensa: se eu acertar nessa prova, eu vou passar no concurso. Pessoa que faz a prova para o concurso de delegado, ela faz a prova triste. Oh meu Deus, uma prova de delegado, oh Jesus. Não, ela faz a prova como? Na esperança de passar. Ela faz a prova: meu Deus, tomara que eu acerte, meu Deus, tomara que dê tudo certo, meu Deus. É difícil? É difícil. É doloroso? É doloroso, porque a pessoa teve que estudar, tem muitas coisas que a pessoa passa na caminhada, e no dia da prova é uma luta, e a pessoa está fazendo a prova, mas ela está fazendo a prova numa alegria, numa expectativa que ela vai passar, e que se ela passar aquela prova, for para delegado, ela vai se tornar um delegado. Se for para ser um juiz, ela vai se tornar um juiz. Se for para ser um médico, ela vai se tornar um médico. Aí o crente, quando passa pela prova, reclama de Deus. Não, Deus, por quê, meu Deus? Deus diz: eu estou te provando, eu quero te provar para você ser promovido. Tiago diz: meus irmãos, quando você passar por sofrimentos, quando você estiver passando por provações, se alegre, meu irmão, porque a sua fé está sendo provada, porque você está sendo provado. Então entenda, o cristão ele passa por sofrimento, sim ou não? E o sofrimento na vida do cristão é o quê? É uma provação. Tem que ser provado, meu irmão, para saber se você é trigo ou se você é joio, para saber se você é luz ou se você é treva. Nós somos provados por Deus. Agora, o intuito de Deus não é de nos reprovar. Quando nós estamos passando por sofrimentos, quando nós estamos passando por provações, o intuito de Deus não é de dar zero para você, não é de levar você à condenação. O intuito de Deus é que através dessa prova você seja provado e aprovado. Amém? Tiago diz: tem de motivo de grande alegria quando passardes por diversas provações. Então nós vamos passar por provações. E quando você estiver passando por uma prova, por um sofrimento, não se entristeça. Sua fé está sendo provada. Amém? Outrora, na minha caminhada da fé, eu ficava triste quando as pessoas falavam mal de mim, quando as pessoas se levantavam contra mim, e eu dizia: meu Deus, por que, Senhor? Eu estou no teu caminho, e essa perseguição, eu estou no teu caminho, e esse povo se levantando contra mim. Só que a Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos, e se você não está sendo perseguido, fica triste, tem alguma coisa errada, porque o crente é perseguido, é ou não é? O crente é perseguido, o crente é caluniado, o crente passa por isso, porque fizeram com o nosso Senhor, e se fizeram com Ele, vão fazer com nós também, porque são provações que a gente passa, meu irmão, são situações que nós passamos, que é para provar a nossa fé, se de fato nós estamos firmes com o Senhor ou não. Quantos me compreendem? Tiago está dizendo:
Tende motivo de grande alegria quando você estiver passando por provações, por sofrimento. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar o sofrimento. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar e ficar na prova. Não, você tem que passar da prova. Eu estou dizendo que você tem que entender que esse sofrimento, Deus está te ensinando alguma coisa. Eu estou dizendo que você precisa aprender algo. A sua fé está sendo forjada, a sua espiritualidade está sendo forjada, porque o que promoveu Davi foi o gigante, foi as batalhas que ele enfrentou. Se Davi não tivesse matado o urso, se Davi não tivesse matado o leão, se Davi não tivesse derrubado o gigante, vocês acham que Davi iria alcançar o que ele alcançou? Não ia, ele teve que passar por isso. Por quê? Vocês acham que depois do gigante parou? O gigante de 3 metros é o maior de todos. Não, veio perseguição do rei Saul. Depois que ele matou o gigante, veio a inveja do rei. O rei ficou com inveja de Davi. Aí Davi foi perseguido. Aí depois que o rei Saul morreu, vocês acham que acabou? Não, veio as guerras. E Davi foi um homem que venceu muitas guerras. E por que Davi venceu muitas guerras? Porque lá atrás ele foi provado, porque lá atrás ele passou no teste, porque lá atrás ele não desistiu, porque lá atrás ele não recuou, porque toda batalha que vinha, toda luta que vinha, Davi disse: é o quê? Não, vamos para frente. Não, é o quê? Baixar a cabeça? Desistir? Desanimar? Ficar reclamando? Davi disse: não, quem é esse? Quem é esse para se levantar contra o Deus de Israel? Davi partia para cima. Agora, venceu muitos reinos. Agora teve também problemas em casa. E tudo isso foi provações que ele passou. Em nenhum momento você vai ver ele se lastimizando da vida, mas pelo contrário, entendendo que tudo era Deus provando a fé. Deus está provando a nossa fé. Por que o crente sofre? Diga comigo, diga: por que o crente sofre? Diga: para que a sua fé seja provada. Eu pergunto você está aprovado ou reprovado? Se você está reclamando, se você está se queixando, não quer problema, não quer passar por provação, você vai ser reprovado. Porque é necessário que a gente passe por essas provações, para que a nossa fé seja aprovada, para que a nossa fé seja, que Tiago diz, produza a perseverança. Por que muitos desistem na caminhada cristã? Porque diante do sofrimento reclamam, porque diante do sofrimento não se alegram, não entendem que o sofrimento é uma prova, o sofrimento é uma lição de Deus na nossa vida. Amém? Vamos para o verso 5 agora. Senão você diz assim: bispo, mas meu Deus, mais problema. Vamos saber agora como resolver esses problemas. Verso 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de quê? Sabedoria. Faça o quê? Peça a Deus, que dá para quem? A todos, que dá a todos. Dá o quê? Liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peçam, porém, com quê? Com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tá, olha aqui para mim. Então o Tiago está dizendo: se alegrem quando vocês passarem por sofrimento, por provações. Aí ele diz no verso 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. A Bíblia diz que quando Salomão, em um momento da sua vida, quando começou o reinado, ele ofereceu a Deus um sacrifício muito grande. E Deus apareceu a ele numa noite em sonho. E Deus fala através de sonho. Amém? Deus apareceu e disse assim para Salomão: pede o que você quiser, que eu te darei. Imagine aí, se Deus aparecer para você hoje e disser assim para você: peça o que você quiser, o que você iria pedir a Deus hoje? Sabedoria. Amém. Talvez algum pode dizer: eu ia pedir era um carro, eu ia pedir uma casa,
Eu ia pedir uma mulher, um marido, uma esposa, não sei. Mas Salomão pediu a Deus sabedoria. E ele já era um homem sábio, porque alguém para pedir sabedoria tem que ser alguém sábio, sim ou não? Porque se ele fosse tolo, o que ele ia pedir? Dinheiro, riqueza, fama, sucesso. Ele não pediu isso. O tolo é que pede isso. Oh Deus, eu quero ser rico. É tolo. Salomão não pediu riqueza. Oh Deus, eu quero ser grande. Ele não pediu grandeza. Ele pediu sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, Deus deu a ele o quê? Riqueza, fama. Deus deu a ele notoriedade, ficou conhecido no mundo todo. Um dos homens mais ricos da terra, Salomão. Então, por quê? Porque ele pediu a coisa certa, pediu sabedoria. Aí Tiago está dizendo que Deus dá só para Salomão a sabedoria. Foi isso que ele disse? Dá para quem? Para todos. Senão você fica, se Deus aparecesse para mim igual Salomão. Deus não precisa aparecer. Tiago está dizendo, meus irmãos, Deus dá a todos de maneira liberal. O que é maneira liberal? Generosamente. Não é Deus dá sabedoria aqui, e aí amanhã você diz, oh Deus, eu não usei aquela sabedoria, eu queria pedir de novo. Aí Deus diz, eu não vou dar mais sabedoria para você, porque eu já te dei, você não usou. Não. Toda vez que você pede, sabe uma pessoa liberal, sabe aquela pessoa, vamos citar um exemplo, que eu não sei, pode ser que tenha um pai muito rico, e toda vez que o filho vai, ele dá muito dinheiro para o filho. O filho pede 10, ele dá 1.000. O filho pede 1.000, ele dá 1 milhão. E toda vez, alguém pode dizer assim, moço, toda vez que esse menino vai aí, você dá dinheiro de sobra. Assim é Deus. Deus é o nosso Pai, que toda vez que a gente pede sabedoria, Ele dá liberalmente. Ele não impede. Para que você quer sabedoria? Você vai fazer o que com essa sabedoria? Cuidado. Não. Quando você pede sabedoria, Ele dá generosamente para a gente, amém? Então, nós vamos passar por provações. Aí Tiago diz, são sofrimentos que vai provar a sua fé. Agora, se você tem falta de sabedoria para passar pelo sofrimento, se você tem falta de sabedoria para passar pelos problemas, peça sabedoria a Deus. Agora ele diz assim, peça com fé. Diga comigo, diga com fé. Porque se você pedir sabedoria, duvidando, Tiago diz, como a onda do mar que vai e vem, se você pedir sabedoria como uma pessoa inconstante, não vai receber. Ele diz, um homem de ânimo dobre, um homem dividido, uma pessoa dividida, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, uma pessoa que não sabe o que quer, está puxando para um lado e puxando para o outro, um homem que está com a alma dividida. Tiago está dizendo, peça com fé. O que é fé? Certeza. Porque quando eu peço sabedoria a Deus, eu tenho certeza que Ele vai me dar. Quando eu peço sabedoria, eu tenho certeza que Ele me tornou uma pessoa sábia. Eu não fico, será se Deus me deu? E se Deus não me der? Não, eu peço na fé, tendo a certeza que Ele me deu sabedoria para resolver os meus problemas, a sabedoria para poder lidar com a situação. Então nós precisamos de sabedoria para passar pelos problemas da vida, amém? Se alguém tem falta de sabedoria, peça com quê? Com fé. Diga, pedir sabedoria com fé, sem duvidar, sem ficar no meio termo, não, é com fé. Deus vai me dar sabedoria, Deus vai te dar sabedoria nessa manhã, amém? Vamos para o verso 9. O verso 9 diz assim, o irmão porém de condição humilde aqui é fraco financeiramente, o irmão de pouco dinheiro, de pouco recurso, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Quando Tiago fala que insignificância, porque o dinheiro não significa nada, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca,
e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Olha aqui, aí tem muita gente que sofre com esse complexo, o complexo de não ter dinheiro. E tem gente que sofre com o complexo de ter dinheiro. Dois problemas: não ter e ter. Porque tem gente que tem dinheiro demais, e por ter dinheiro demais sofre com isso. Em que sentido, bispo? Se gloriando, achando que é alguma coisa, que pode alguma coisa. E Tiago diz o seguinte: que a pessoa que não tem condição, o irmão que é fraco financeiramente, o irmão que não tem condição de botar um filho numa escola particular, o irmão que não tem condição de comprar uma bolsa para o filho, um irmão que não tem condição de dar uma vida melhor para a sua família, Tiago diz: glorie nisso, é digno. Você é uma pessoa digna. Não é porque você não tem condição que você não é digno, que você não é uma pessoa digna. Pobreza não torna ninguém indigno. Pobreza não torna ninguém imerecedor do amor, da graça, do perdão, do favor de Deus. E riqueza não torna ninguém digno diante de Deus. Chegou o doutor, o doutor pode pregar no altar. Fulano tem dinheiro, o bispo tem que botar para subir para pregar. E o irmãozinho ali que não tem dinheiro? Não, o irmão ali não tem estudo, não tem dinheiro, não é bom pregar não. Tiago está dizendo negativo. Toda pessoa, independente da condição financeira, é digna. Se você está na casa de Deus e você não tem uma condição favorável, se você está passando por um momento difícil na sua vida, se você tem pouco recurso, meu irmão, você é uma pessoa digna de estar na casa do Senhor. Você é uma pessoa digna de louvar o nome do Senhor. Você é uma pessoa digna de orar pelas pessoas, de profetizar, de declarar. São situações que a gente passa na vida. Tem gente que Deus vai dar o dom de adquirir riqueza, sim ou não? Tem gente que Deus dá. Agora tem gente que Deus quer em outro propósito. Agora você não pode ficar se lastimizando, você não pode ficar reclamando, você não pode ficar murmurando. Você é uma pessoa digna. A sua pobreza não faz de você uma pessoa imerecedora. A sua pobreza não faz de você uma pessoa indigna. Não, você é digno. Você é digno do reino dos céus. Você é digno de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Ele diz: se glorie na sua dignidade. Glorie, você é uma pessoa digna. Deus tem um propósito na sua vida. Aí ele diz: e o rico na sua insignificância. Ele diz: o dinheiro é insignificante. Por quê? Porque ele diz que o dinheiro é como uma flor. Ele diz que é como uma erva. Ele diz que a flor cai e a erva seca, murcha. Sim ou não? Irmão, o dinheiro acaba ou não acaba? Quando você morrer, você chegar lá, você vai dizer o quê? Eu tenho muito dinheiro. Na eternidade, você vai poder dizer que tem muito dinheiro? Eu tenho uma casa lá na terra. Não vale nada. Então, quando a morte chegar, quem tem e quem não tem dinheiro, tem o mesmo valor. O que vai valer é a alma, não é as posses, não são os recursos. O que Deus olha para nós não é o que eu tenho, não é a quantidade de dinheiro. O que Deus olha para mim é o valor da minha alma. A sua alma é preciosa, amém? Aí ele diz: olha, o rico na sua insignificância. O dinheiro é insignificante, o dinheiro passa. Quantas pessoas você conhece que tinha muito dinheiro nessa cidade e hoje é pobre? Ou que tem pouco dinheiro? Ou até mesmo você fala assim: puxa, eu já fui um homem muito rico e hoje eu não estou tão rico. Já tive isso, tive aquilo. Quantas pessoas na vida a gente conhece que tiveram muito e daqui a pouco não tem nada? Porque o dinheiro é como uma flor, bonito quando está na riqueza, mas daqui a pouco cai. É rápido, meu irmão. Basta vir uma crise, um problema, uma dificuldade, a flor cai. Então é insignificante o dinheiro, amém? Então, se você tem ou se você não tem, a sua dignidade não está nas riquezas ou nas posses que você tem. A sua dignidade está no Senhor, amém? Vamos ler o verso 12.
O verso 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está o atraído, o atrai e seduz. Verso 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olhe para mim, Tiago está dizendo: você passou pelas provações, pelo sofrimento, pediu sabedoria a Deus, se alegrou, mesmo sendo provado, mesmo passando por perseguição, mesmo passando por sofrimento, você está lá, porque o crente é assim. Ele não depende de circunstância, ele não depende de situação para estar feliz. Ele está feliz em saber que é uma pessoa salva, a alegria da salvação. Porque tem gente que só é feliz com dinheiro, que dinheiro é bom, que deixa a gente alegre, mas, meu irmão, não é o motivo principal da minha alegria. O motivo principal da minha alegria, com dinheiro ou sem dinheiro, é Jesus. Amém? Então tem muita gente com dinheiro triste, tem muita gente sem dinheiro feliz, porque a felicidade não está nas posses, a felicidade não está naquilo que a gente possui. Então tira o foco das coisas materiais e começa a colocar o foco em Deus. E Tiago diz: aí você pede a sabedoria com fé, sem duvidar. Aí ele vem aqui sobre a questão das posses. O que tem pouco recurso é humilde, é pobre, mas se glorie na sua dignidade. Você é uma pessoa digna. E o que tem muito recurso, entenda que isso é insignificante, é como uma flor, é como uma erva, bem, daqui a pouco vai embora, passa, isso passa. Aí aqui agora ele está dizendo que bem-aventurado o homem quando passar pelas provas, e esse homem, através da perseverança, ser aprovado. Aí ele diz: ninguém pode dizer Deus está me tentando. Precisa entender isso, porque senão daqui a pouco você vai dizer: o bispo disse que Deus é que dá a prova. Deus dá a prova, o sofrimento. Agora a tentação não vem de Deus. Tiago diz: Deus não tenta. Deus está me tentando para ver se eu caio, Deus está me tentando para ver se eu desvio. Não, isso não é Deus não, meu irmão. Você acha que Deus vai tentar você para você desviar? Você acha que Deus vai tentar você para você cair no pecado? Não. Tiago diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um tem uma cobiça. Tem gente que a cobiça é dinheiro, tem outros que a cobiça são, todos podemos dizer que são os prazeres desse mundo. Então cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a nossa cobiça nos tenta. Você fica ali, vou, não vou, é uma tentação. Ela nos tenta, isso é de nós mesmo. Quando Eva olhou para o fruto, ela desejou. Foi ela que quis, foi ela que achou o fruto gostoso para se comer, e ela foi lá e comeu. Então cada um é tentado pela sua própria. Não é Deus que te tenta, não. É os seus próprios desejos, é a sua natureza. Aí Tiago diz assim: depois da pessoa então ser atraído, porque ela é atraída, seduzida, enganada, ele diz que essa pessoa, depois de haver concebido, a cobiça, nós vamos fazer aqui uma comparação, como um homem e uma mulher. Aí a cobiça é a mulher. Aí Tiago diz assim: a cobiça atrai, aí o homem, aí os dois concebem, tem uma união, e dessa união gera o quê? O pecado. E o pecado dando a luz, Tiago diz que esse pecado gera a morte. Vamos fazer isso numa forma de uma história para você entender. A cobiça é uma mulher, ela atrai o homem. Um exemplo, estou dizendo que não é que é a mulher a cobiça, não. Estou dizendo um exemplo para você entender. Ou que seja um homem, você que é mulher. Aí a cobiça é alguém, atraiu.
Aí os dois lá, tal, a pessoa foi e cedeu aquele desejo, gerou o pecado. Aí o pecado vem e mata a pessoa. Olha para você ver como é que é perverso o pecado. A pessoa foi lá, atraída, gerou o pecado, nasceu o pecado, e o pecado vem e te mata. Será que é bom isso? Do que você gerou no prazer, vai trazer o quê? Morte para você. A filha da cobiça, o pecado, a própria filha mata o pai. Você foi lá, minha filhinha, o meu filhinho, o pecado. Aí ele vem lá e te mata. Imagine aí, o filho matar o próprio pai. É isso que o pecado faz. Quando você gera ele, quando você cede à tentação, quando você cede à cobiça da sua carne, e você concebe ali, nasce o pecado, e o pecado vai fazer o quê? Ele vai querer te matar. É isso que a Bíblia diz, o pecado gera a morte, e não só a morte física, mas a morte espiritual. Por isso, meu irmão, quando você estiver passando por uma tentação, pense duas vezes. Pode ser prazeroso o pecado naquele momento, mas é passageiro. O pior é a consequência depois. Daquele pecado vinha a cobrança em querer te destruir, em querer te matar. Então diga não para a sua carne, diga não para a sua cobiça, diga não para os seus desejos. Amém? Vamos para o verso 16. 16 diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são ar do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Então todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de quem? De Deus. Tiago diz, tudo que é bom vem de Deus. E ele diz que nós fomos gerados para ser primícias da criatura de Deus. Vamos agora para o verso 19, para a gente finalizar. Verso 19 do capítulo 1 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, diga comigo, diga pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Levanta a cabeça, olhe para mim. Todo homem seja o quê? Pronto para ouvir e para falar, tardio, demore. E para ficar com raiva, tardio. Porque Tiago diz que a ira não produz a justiça de Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente nem ouve e já quer falar. É ou não é? Não, deixa eu falar aqui, calma aí, deixa eu falar. Devia ser o contrário. Não, eu vou ficar calado, pode falar. Não, eu quero ouvir. Não fala, não, eu quero ouvir. Tiago está dizendo, seja tardio para falar. Seja pronto, eu quero ouvir. Sim, pode dizer, fala. E hoje, sabe por que as pessoas procuram, não que os profissionais da saúde não sejam importantes, é de extrema importância. A maioria dos profissionais da saúde, sabe o que eles fazem? A gente vê muitos deles falando. Eles só fazem ouvir as pessoas, porque ninguém quer ouvir ninguém. O que o psicólogo faz? Fala, pode contar. Conta. Aí a pessoa fala, coloca o coração para fora. Aí a pessoa fala. Porque ninguém quer ouvir ela. Todo mundo quer falar. Aí ela começa a dizer, ô fulano, é porque minha vida está assim. A pessoa, não, já sei. É porque você é isso, você é aquilo. A pessoa não está pronta para ouvir. E Tiago está dizendo para nós, cristãos, sejam prontos para ouvir e tardio para falar. Meu irmão, fale menos. Meu irmão, vigie, freie a sua língua. Ah, mas porque eu estou com raiva. Está com raiva? Tiago está dizendo, seja tardio para se irar. Por quê? Porque a sua raiva não produz a justiça de Deus. Aí você vai lá, descarrega na pessoa, e eu pergunto, cadê a justiça de Deus? Em que a justiça de Deus se manifestou? Porque na hora que a gente está com raiva,
Meu irmão, não tem nada de Deus, só tem correr do diabo. Eu não é, eu vou te matar, você vai ver, eu te pego, fala meu nome que eu acabo com a sua vida. Cadê a justiça de Deus? Porque você não se controlou. Mas quando você é tardio para falar, você pensa, e você espera, e dá tempo, e você espera, quem sabe demora 1 dia, 2 dias, e passa, e aí até a raiva passa. Tem gente que não quer que a raiva passe, é igual para bater. Eu lembro dos meus pais, alguém dizia, não, eu não bato nele agora não, eu dizia, não, se eu não bater agora, depois eu não bato, tem que bater agora, senão a raiva passa. Depois que a raiva passa, a pessoa bate, aí você na hora da raiva, você, não, eu tenho que bater, é agora que eu estou com raiva. Não deixa a raiva passar. Aí até o casamento melhora ou não melhora? Porque vai falar menos. Tem casamento que foi destruído por causa de uma palavra. Estava vendo na reportagem que uma grande empresa, eles estavam dizendo, olha, nós demitimos muitos funcionários na nossa empresa, mas não é porque eles são maus funcionários, é porque não tem controle das suas emoções. A maioria das pessoas estão sendo demitidas dos seus empregos porque não tem controle na sua língua. Na hora da raiva explode com o patrão. Aí depois, me perdoa. O patrão, não, está perdoado, toma aqui sua carta de demissão. Vai com Deus, está perdoado, Deus te abençoe. E a pessoa perde o emprego. Agora é só emprego? É na igreja, é no trabalho, é com o cliente. Puxa, o cliente chega lá revoltado. Seja pronto para ouvir, tardio para... Lá no meu pai, quando eu trabalhava com ele, ele dizia assim, o cliente aqui sempre tem razão. Ainda que você esteja certo, você está errado. O cliente tem razão. Aí os clientes chegavam, brabo, porque não levou material, porque tinha enrolado, porque o predeto estava lá e estava pagando, e descascava, e a gente só ouvindo, doido para falar alguma coisa, mas não podia, que era a ordem dele. E aí, daqui a pouco, calmava, dizia, bora tomar um café? A pessoa, não, vou tomar um café. E aí, você vai levar meu material que eu falei, não, daqui a pouco vai levar. Calmava, irmão, calmava. Então o Tiago está dizendo, seja pronto para ouvir, ouça mais, fale menos e não se ire, porque a ira não mostra. Quando você está irado, quando você faz alguma coisa irada, isso não revela a glória de Deus, amém? E a mesma coisa vale na política, vale em tudo, tá certo? Ouça mais. Vamos lá, para a gente finalizar, o verso 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, tirando o mal de dentro de nós, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Verso 22, é muito forte. Tiago diz assim, tornai, pois, praticantes da palavra. Diga comigo, diga, praticantes da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e na persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Só até aqui. Para a gente finalizar, Tiago diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é vão. Você vem para a igreja, você ouve, aí eu vou para a igreja ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus e não pratica, Tiago está dizendo, você é como um homem que se olha no espelho e se esquece. A pessoa vai lá no espelho, olhou para ver como é que está, aí daqui a pouco a pessoa esquece a sua fisionomia, esquece, passou. Então o Tiago está dizendo, não adianta de nada se ouvir e não praticar. É ouvir e colocar a palavra de Deus em quê? Em prática. É ser ouvinte e
Aí a gente vê hoje que mais tem pessoas, eu também acompanho as pregações na internet, eu também ouço muitos pregadores. Meu irmão, não adianta de nada ouvir, se você não colocar em prática. De nada adianta eu ouvir essa palavra, se essa palavra não fizer parte da minha vida, se esses ensinamentos não me acompanhar no meu dia a dia. De nada adianta eu ouvir que palavra bonita, que palavra linda, que palavra maravilhosa, mas se essa palavra não for colocada em prática, Tiago está dizendo, não adianta de nada. Aí para finalizar, ele finaliza dizendo que a religião verdadeira é cuidar do órfão é cuidar das pessoas. Naquela época era órfão, era viúva, que era desprezado, que não tinha ajuda de governo, não tinha ajuda de ninguém. Hoje são as pessoas, e que nós possamos ficar com essa palavra no nosso coração. Nós vimos aqui que Tiago diz que nós devemos nos alegrar ao passar por provações. Não fica triste não, meu irmão, você está passando por um sofrimento, por uma tribulação, por uma provação, se alegre, sua fé está sendo provada, amém? Tiago diz, olha, se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus. Deus dá para todos, liberalmente, Deus dá generosamente, mas peça com fé, não duvide não seja um homem de ânimo dobre não, que uma hora quer, não quer, não sabe o que quer, não, certo, seja certo, puxa, com fé. E Tiago diz, olha, nós não somos tentados por Deus, Deus não tenta ninguém. Tiago diz, nós somos tentados pela nossa cobiça, o nosso desejo está dentro de nós, é os nossos próprios desejos, a cobiça. E Tiago diz, se você ceder, isso vai gerar o pecado, e o pecado vai trazer morte. Tiago diz que toda boa dádiva vem de Deus, e nós fomos criados para ser primícia da sua criação. Tiago diz que nós precisamos entender isso, ouvir a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática, amém? Eu espero que Deus possa ter falado do seu coração. E faltou um que eu esqueci de dizer aqui: ouvir, ser pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se. A partir de hoje, saia daqui pronto para ouvir, demore falar, não queira dar resposta, não, seja tardio para falar e mais tardio ainda para se irar, amém? E se você está com raiva de alguém, se você está irado, diga, meu Deus, tira essa ira, meu Deus, seja tardio para se irar, porque quando nós nos iramos, quando nós falamos rápido demais, quando nós nos apressamos em querer falar, isso não revela a justiça de Deus. E quando nós ouvimos mais, demoramos para falar e demoramos para se irar, isso vai mostrar a justiça de Deus, amém? Vai mostrar o quanto Deus é justo e quanto Deus é bom. Uma pessoa essa semana me procurou e disse, bispo, tal, fizeram isso comigo, e eu na mesma da hora liguei e falei um monte de coisa. Eu disse assim, você foi errado. Não, mas como é que acabam comigo e eu vou ficar calado? Você está errado, está errado, você não devia ter falado, demorar para falar, seja tardio para falar, analise mais, ouça mais, porque se você fala logo, se você é de falar rápido demais, você não vai revelar a justiça de Deus, amém? Vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra. Lembrando, hoje 6 horas nós temos os guerreiros da oração, e à noite o culto da Sagrada Família, com a campanha A Volta por Cima. Isso, vamos orar, chega em casa, medita mais no livro de Tiago, um livro muito maravilhoso, prático, que vai te ajudar muito. Fecha os teus olhos. Pai, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor nos conceda, meu Pai, a tua sabedoria, Pai. Ó Deus, que possamos nos alegrar diante das provações, diante das dificuldades, Pai. Ó Deus, diante das circunstâncias da vida, sabendo, meu Pai, que as provações, o sofrimento, produz a perseverança em nós, para nos tornar pessoas perfeitas, parecidas com Cristo. Senhor, eu oro por sabedoria, Pai. Se nós não estamos tendo sabedoria para te buscar, para orar, para guiar os nossos negócios, para lidar com a nossa família, para lidar no casamento, para lidar com o esposo, com a esposa, ó Senhor, para lidar
com as situações da vida, para lidar até mesmo com a política, ó Deus, para lidar com tudo que nos cerca às nossas voltas. Eu peço, Senhor, nos dê sabedoria, meu Pai. Deus, se tem algum dos meus irmãos que estão sendo tentados pela sua cobiça, meu Pai, que estão já quase sendo atraídos, meu Pai, ó Deus, eu oro, Senhor, desperta esse coração, livra esse homem, essa mulher do engano de Satanás, meu Pai. Ó Deus, não deixe nenhum dos meus irmãos, meu Pai, perecer. Ó Deus, e se algum dos meus irmãos pecaram, se algum dos meus irmãos erraram, Deus, eu oro para que o Senhor perdoe os seus pecados, porque toda boa dádiva, todas as boas coisas vêm do alto, e eu peço o teu perdão, meu Pai, a tua regeneração sobre o meu irmão, sobre a minha irmã. Pai, eu oro para que possamos, ó Deus, ouvir mais e falar menos, meu Pai. Segura a nossa língua, meu Deus, coloca um freio na nossa língua, Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu peço, nos ajude a controlar as nossas emoções, para que possamos ser tardio no irá, Pai, para que a tua justiça seja manifestada, Pai, que possamos ser não somente ouvintes da tua palavra, mas que também possamos ser praticantes, Senhor, que possamos praticar a religião verdadeira, que é ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, ó Deus, que é anunciar o teu reino. Pai, leva o teu povo para casa, guardado, protegido, dê a todos um domingo de paz, um domingo abençoado, e nos traga logo mais à noite, para estarmos aqui no culto da Sagrada Família. Eu oro e assim agradeço em nome de Jesus, e os que creem diz amém. Deus abençoe a todos, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.